Certamente tu já ouviu por aí alguém dizendo: não deseje bens materiais, eles não são de Deus. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Bom, não, isso não está correto. Pelo menos não essencialmente. Ah, mas então a gente deve desejar os bens materiais, desejar as coisas do mundo e querer as coisas do mundo? Não foi isso que eu disse. Existe uma doutrina milenar católica sobre os bens materiais e existe também uma forma correta de se relacionar com eles, de forma que eles não te corrompam. Se tu tem o desejo de ter uma vida boa, confortável, materialmente falando, se tu quer sucesso profissional, se tu é um empreendedor que quer vencer e quer ter dinheiro para te conseguir fazer coisas boas com esse dinheiro, mas tem medo de se afastar de Deus, porque tu acha que de alguma forma o dinheiro vai te afastar de Deus, esse vídeo é para ti. Bem-vindo a esse canal, eu voltei e hoje eu vou desmantelar essa cultura que o brasileiro tem muito, que é de aversão aos bens materiais, à riqueza material. Em primeiríssimo lugar, e provavelmente mais importante, de onde vem essa ideia, essa cultura de eu não posso ter bens materiais porque senão eu estou sendo mal, eu estou prejudicando o meu próximo. Enfim, essa ideia vem de uma série de correntes filosóficas mal interpretadas que levaram a isso. Por exemplo, uma interpretação errada do monaquismo, que é a pobreza evangélica, principalmente nos primeiros séculos e na Idade Média, mas hoje também existe isso. Os monges abraçam a pobreza, fazem um voto de pobreza e usam aquilo para tentar se aproximar de Deus, para que eles dependam unicamente da graça de Deus para sobreviver. Então você tem a ordem dos franciscanos, dos dominicanos, e você tem diversas correntes que adotam esse voto de pobreza. Ao longo da história surgiram muitas interpretações erradas sobre isso. Vocês precisam entender que essas pessoas que fazem o voto de pobreza, elas fazem isso de livre e espontânea vontade, porque elas querem se sacrificar por Deus, por amor, elas se sentem prontas para isso. Mas não é um mandamento que tu precise viver na pobreza ou que a riqueza é algo ruim. A pobreza evangélica voluntária, ela não é um mandamento universal, ela é simplesmente um conselho. Algo que tu pode fazer para ser mais santo. Algo que tu faz por livre vontade. E que Deus amaria se tu fizesse também, mas ele não obriga ninguém a viver na pobreza ou viver sem os bens materiais. E além dessa interpretação errada, tu tem também ainda a heresia dos cátaros, né, que apareceu ali na Idade Média, que separava o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Para eles, né, eles acreditavam que o mundo espiritual tinha sido criado pelo Deus bom do Novo Testamento, enquanto o mundo material tinha sido criado pelo Deus mau do Antigo Testamento, aquele Deus cruel. Eles separavam um do outro, né? Quase da mesma forma faziam os agnósticos, que acreditavam que o mundo material tinha sido criado pelo demiurgo, que era o inimigo mortal de Deus. Então ele aprisionou as nossas almas no mundo material e então nós precisaríamos jejuar até a morte e não se reproduzir. Era mais ou menos esse o pensamento deles. Tanto um quanto o outro pensamento negam a natureza boa, a essência boa da criação e negam que Deus cria algo bom e que depois é que é corrompido pelo demônio. Desnecessário dizer também que essa duplicidade de Deus não existe. Ela é herética. A Igreja Católica não aprova isso. Sem falar que Jesus Cristo nunca ensinou nada nesse sentido e, enfim, depois eu chego nessa parte. Além de todas essas correntes que geram seus efeitos até hoje, você tem também o protestantismo, né, com toda a sua reinterpretação dos sacramentos, de forma que a matéria não pode mais ser usada por Deus como meio da graça, né? Fora toda a influência marxista também, que é uma filosofia proletária que foi escrita por um ser que nunca foi proletário nem por um dia da vida, e etc, etc. Mas hoje, na cultura moderna, tem uma outra coisa chamada inveja, que também demoniza, faz com que as pessoas demonizem o sucesso alheio, a riqueza do outro, ainda que essa pessoa tenha conquistado aquilo por meios lícitos, né, não fazendo sacanagem. E por falar em inveja, eu invoco aqui um mandamento que é muito esquecido, um mandamento que nas confissões tu se esquece, ou tu pode acabar cometendo pecados contra esse mandamento e nem perceber porque esqueceu da existência dele,
que é o 10º mandamento. Não cobiçarás as coisas alheias. O que significa isso? Se tu vê o sucesso de uma pessoa, se tu vê a graça de Deus que outra pessoa recebeu e tu fica com raiva da pessoa por ela ter recebido e tu não, tu está cometendo um pecado contra esse mandamento. Porque tu está esquecendo daquilo que Deus já te deu, está cuspindo nas próprias coisas que Deus já te concedeu para ficar admirando a grama do vizinho, que sempre parece mais verde. Desejar aquilo que o outro tem é muito fácil. Difícil é tu passar pelo que a pessoa passou. É fácil desejar o céu, querer ser salvo, mas morrer primeiro ninguém quer. É assim que a inveja age. E a inveja, ela é muito presente na nossa cultura. Então ela vai sim fazer com que as pessoas te critiquem ou fiquem com raiva de ti pelo teu sucesso e te condenem por isso, e também usando as Sagradas Escrituras como base para isso. Então agora vamos ao que interessa. Eu vou te ensinar, de verdade, a verdadeira doutrina sobre os bens materiais, e no final desse vídeo eu vou te ensinar a ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, se aproximar de Deus com isso. Então fica até o final desse vídeo, compartilha, curte, comenta a tua opinião. Eu quero debate nesses comentários, tá? E se tu quiser adquirir mais conhecimentos para te usar na tua vida, clica nesse outro vídeo aqui que está aparecendo na tua tela nesse momento. Bom, senhoras e senhores, bens materiais. O que eles são? Como se usa eles? Vocês concordam comigo que Deus é perfeito e bom e que nada de ruim pode morar em Deus? E que nada de ruim pode sair dele? Vocês concordam, né? Vocês concordam comigo também que tudo que Deus faz é pela salvação das almas? Vocês também provavelmente concordam com isso. Conclusão. Os bens materiais têm algum papel na salvação. Eles são feitos por Deus para ajudar as nossas almas a se salvarem, para nos ajudar a salvar as nossas almas. Então, as coisas que nós temos, que Deus nos dá, os conhecimentos que Deus nos dá, o poder criador do ser humano, o espírito empreendedor, ele é dado a nós pela própria glória de Deus. Olha, por exemplo, o Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Como é que eles conseguiram a sua riqueza? Eles fizeram alguma coisa, eles identificaram um problema no mundo e eles o resolveram. No fim das contas, foi algo bom. Garantiu a nossa liberdade de expressão, apesar de agora ela estar em grande risco. Eles fizeram alguma coisa, eles fizeram algo bom com a criação de Deus. Mas enfim, como é que eu consigo essa relação boa com os bens? São Tomás de Aquino dizia: o pecado não está em ter riquezas, mas em colocar nelas o seu fim último. A riqueza é meio, ela não pode ser fim. Se tu fica rico, se tu enriquece, se tu acumula capital só pela riqueza, obviamente tu cria um amor ao dinheiro e isso entra numa seara demoníaca. São João Cristódomo dizia ainda: eu não condeno os ricos, mas aqueles que usam mal a riqueza. Então, os bens, qualquer coisa que seja, qualquer bem material, ele não é pecaminoso em si, mas sim depende da forma como tu o usa. Por que as pessoas hoje em dia olham um homem rico, um cara bem-sucedido, eles sentem uma certa aversão? Porque o povo foi acostumado a só ver na mídia, a só ver por aí, pessoas usando a sua riqueza de forma ruim, para fazer merda. No Brasil, em geral, você tem uma corrupção moral gigantesca. A classe empresária do Brasil em sua maioria, né, ressalvados vários, mas a maioria é um bando de dinheirista. E aí as pessoas fixam aquilo na sua mentalidade e acabam tendo aversão ao dinheiro. Mas a própria Bíblia vai contra isso. Em São Lucas, em São João, tem, né, aquela famosa frase da Bíblia: todo trabalhador é digno do seu salário. O trabalho é digno. Se o cara ficou rico de forma honesta, de forma boa, aquilo é digno. Não é repulsivo, aquilo é digno, de admiração. Tem até uma encíclica aqui de São João Paulo II, e nela tem uma frase que é assim: o uso responsável da riqueza é um modo concreto do exercício da solidariedade. E é esse o posicionamento que a igreja tem, como tu, como um bom católico que quer agradar a Deus, deve saber para te conseguir ter uma vida próspera
e não ter escrúpulos os escrúpulos do dinheiro, né? Não querer ganhar dinheiro por achar que isso é pecado. Mas enfim, agora que eu já quebrei esse escrúpulo na tua cabeça, tu não precisa se preocupar em desagradar a Deus com o dinheiro se tu fizer isso que eu vou dizer agora. Como é que tu usa bem o espírito empreendedor? Tu estuda algumas coisas: marketing, vendas, e também tu tem que conhecer a tua sociedade, como é que está a cultura da sociedade, quais são os problemas que ela tem para resolver. Depois tu tem que pegar uma habilidade tua e depois resolver esse problema. Pode ser um produto físico, pode ser um curso, qualquer conhecimento que tu tenha, se tu explicar ele ali em aulas e você conseguir fazer um curso de 2 horas de conteúdo que seja, aquilo já é um produto de venda. Tu já consegue vender e resolver problemas das pessoas. E não se preocupa, não importa o que seja, tem gente que compraria. Tem gente que compraria porque, a menos que tu crie um mercado novo, aquele mercado já existe. Tu concorda comigo? Se as pessoas não comprassem, o mercado não existiria. A minha mentoria, Sociedade dos Agraciados, vocês acham que eu fiz ela como? Peguei os meus conhecimentos de anos de estudo, juntei tudo e fiz um grande esquema. E as pessoas pagam por isso, porque elas veem valor naquilo que eu entrego. Então, tem que ser alguma coisa de valor, que tu sabe que é de valor e que tu saiba convencer as pessoas de que aquilo tem valor. E a melhor forma de tu conseguir fazer isso é tu idealizar alguma coisa que tenha um valor que te transcende, alguma coisa que é muito maior que tu, uma coisa que vai gerar efeitos mesmo depois da tua morte, uma coisa que pode agregar na vida da pessoa uma transformação grande e permanente. E uma vez que tu vende, não comete o erro de relaxar e só tentar vender mais e mais e mais e mais para ficar ganhando mais e mais e mais e mais. O dinheiro gosta e o dinheiro vai para aquelas pessoas que o tratam bem e com respeito, como a bênção de Deus que ele é. Então tu vai aprender a investir, a fazer o teu dinheiro crescer sozinho, tu vai aprender como se faz uma boa administração financeira, tu vai pegar esse dinheiro e vai fazer algo bom com ele. Tu vai dar uma vida boa para tua família, tu vai formar uma família grande, porque o dinheiro vai te dar a possibilidade de ter uma família grande, sem grandes preocupações. Sei lá, pegar um pouco do teu dinheiro e doar para alguma missão de paz, coisas assim, entendeu? Se tu quer aprender como fazer tudo isso e muitas outras coisas também que vão complementar e vão te ajudar muito a fazer isso de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil e de uma forma muito mais próspera, eu te convido também a entrar na minha mentoria, onde eu detalho tudo. Eu detalho empreendedorismo, eu ensino sobre relacionamento, tudo que tu puder imaginar tá ali. Se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo.